Bem-vindo a uma edição especial do Responder Não Ofende. O cenário hoje é um bocadinho diferente, o dia da semana em que o vídeo está a sair também, o método também vai ser um bocadinho diferente, mas há duas coisas que são iguais. E a primeira é o meu pedido. Subscreve o canal, ativa as notificações para estar sempre a par de todos os conteúdos que colocamos semanalmente. A segunda é que vamos responder a perguntas, mas hoje com um convidado. Temos connosco o pastor Paulo Gomes, que é o diretor do Instituto Bíblico das Assembleias de Deus em Portugal, e ele vai ajudar-nos a responder àquilo que a Bíblia diz sobre o futuro, sobre o fim dos tempos, sobre o juízo final, perguntas que certamente nós já fizemos. Obrigado, pastor Paulo, por estar connosco hoje. Então, em primeiro lugar, o que é que a Bíblia diz acerca do futuro? Se eu quero ter um relacionamento com Deus, o que é que eu posso pensar acerca do futuro? Eu acredito que todas as pessoas se preocupam com o futuro, com o dia da manhã. E a verdade é que há pessoas que vivem a sua vida hoje como se não houvesse amanhã e como se não houvesse necessidade de nos preocuparmos ou construirmos algo com o nosso futuro. A Bíblia fala de que há um futuro com Deus e há um futuro sem Deus. A verdade é que para que vivamos um futuro com Deus, há alguns pressupostos que estarão ao nosso alcance e que nós devemos fazer, nomeadamente entregar a nossa vida a Jesus, viver com Ele na esperança da vida eterna. Jesus falou acerca de que iria preparar um lugar para aqueles que o amam e para aqueles que o seguem. Então, o futuro, nós estamos a viver um tempo em que, pelas notícias que vemos regularmente na televisão e ainda mais com os últimos acontecimentos, seja da pandemia, seja da guerra que está a acontecer com a Ucrânia e a Rússia, muitas pessoas de repente ficam a pensar no futuro ainda mais do que o faziam antes. E é bom que pensem, porque realmente temos que fazer uma escolha aqui do lugar onde iremos viver a eternidade, onde iremos viver o futuro. Em relação à nossa vida terrena, o mundo está para melhorar, o mundo está para piorar, como é que eu devo olhar para o meu futuro terreno? Seria utópico se nós disséssemos, em função de toda a conjuntura que é possível observar, que as coisas irão de bem para melhor. Infelizmente não. A Bíblia fala-nos acerca disso e mesmo aqueles que a contestavam ou punham em causa não têm como, à luz, face a todos os acontecimentos que estamos a ver, dizer o contrário. Aliás, para nós cristãos, a palavra de Deus é a verdade e mesmo para aqueles que são céticos acerca dela ou que a questionavam, a verdade é que os tempos vão provando que a Bíblia tinha razão. E a Bíblia diz que os últimos tempos serão tempos trabalhosos, tempos complicados, tempos difíceis, onde haverão guerras, rumores de guerras, enfim, tudo aquilo, um pouco de tudo aquilo que está a acontecer e que acontecerá, com certeza. Não é agradável, mas é uma realidade. Por isso, mais uma vez, eu quero dizer, é importante nos prepararmos para o futuro que queremos ter na eternidade. Então, isso significa que eu devo viver a minha vida aqui desesperançado, já que o mundo não vai para melhor? De forma alguma. Significa que é possível viver a vida aqui com esperança. Mas ela só pode ser encontrada se eu for intencional, nomeadamente na aceitação da oferta que Cristo me faz de me poder dar uma nova vida, uma vida com abundância e a promessa de uma vida eterna. Jesus disse em João: vou preparar-vos lugar para que onde eu estiver, estejais vós também. E nós sabemos que Jesus está na glória, na presença do Pai, e que Ele está a preparar um lugar para aqueles que o amam. Por isso podemos viver nessa expectativa e nessa perspectiva, lembrando, como diz a Escritura, que no mundo temos aflições, temos situações difíceis, mas Jesus disse que podíamos ter bom ânimo, podíamos ter esperança, porque Ele que venceu e que venceu a morte, ressuscitou e está no céu, é aquele que está a preparar um lugar para que possamos estar onde Ele está. Falou há bocado e faz parte do imaginário das pessoas e um bocadinho até do folclore popular o assunto do fim dos tempos, não é? A noção de que o mundo vai acabar um dia. A Bíblia fala sobre isso. O que é que a Bíblia diz sobre esse assunto? A Bíblia fala que os tempos estão a caminhar para o fim, efetivamente, e até todos aqueles que estudam tudo o que está inerente à vida no cosmos entendem que há um fim. E até muitos entendidos dizem que, e apontam uma data, um número de anos que pode durar. Naturalmente, eu acho que ninguém pode prever na exatidão o quanto, mas a Bíblia fala de que
devemos preparar-nos para tempos diferentes, e a Bíblia fala de que Jesus há de vir buscar aqueles que são seus para estarem com Ele no céu. Talvez não é agradável falarmos de inferno, de céu sim, todos gostam de ouvir falar, mas a Bíblia diz que é uma escolha que nós temos que fazer aqui, de onde vamos viver a eternidade. O inferno não foi preparado para o homem, não era o desejo de Deus e não é que o homem possa ir habitar esse lugar, mas que possamos aqui escolher aceitar o sacrifício que Jesus fez por nós para nos salvar e possamos estar com Ele nesse lugar de delícias, de descanso, quando a nossa vida aqui terminar. É pena que algumas pessoas só pensam nisso quando as coisas estão a correr mal, quando a saúde fugiu e a doença se instalou, e aí muitas pessoas se preocupam, e algumas que ainda tiveram tempo e que Deus lhes deu a oportunidade, acabaram por aproveitar esse momento para aceitar Cristo e ainda poderem estar com Ele na eternidade um dia. Se quiserem saber mais sobre para quem é que o inferno foi criado, estejam atentos, será um vídeo na próxima semana sobre isso. Então quer dizer que vai haver um juízo, se há dois lugares, a noção de juízo final também é bíblica, a Bíblia também fala sobre... A Bíblia fala que todos terão que responder diante de Deus por aquilo que fizeram, por aquilo que escolheram, pelas decisões que tomaram, e diz que uns vão ressuscitar para a vida e outros vão ressuscitar para a morte, para a separação eterna de Deus. Isto é na Bíblia chamado segunda morte. Mas a Bíblia fala que aqueles que aceitam esta vida nova e vida com abundância que há em Jesus não têm que temer esta tal segunda morte que representa separação eterna de Deus. É verdade que Deus irá julgar os vivos e os mortos, todos irão ter que apresentar-se diante de Deus e dar contas de como quiseram viver a sua vida. É livre as escolhas de cada um pode escolher viver e decidir a sua vida, mas todos iremos um dia prestar contas de como vivemos a nossa vida. Faz sentido? É coerente? Então podemos concluir que aquilo que a Bíblia diz em relação ao mundo físico é que haverá um final dos tempos, ou seja, um dia vai acabar, mas as coisas não vão todas acabar. Há uma dimensão eterna, há um destino eterno, e há uma opção que é o céu e outra opção que é o inferno. Como é que eu escolho? A verdade é que a escolha que temos que fazer, onde vamos passar a nossa vida, tem que ser feita aqui. Há pessoas que acham que com a morte tudo se termina. E como foi dito, e é aquilo que a Escritura nos apresenta, a morte não é o fim. É uma passagem para um lugar que nós iremos habitar a eternidade. Como fazer essa escolha? Jesus diz que todos aqueles que quiserem vir a Ele irá recebê-los, e Ele é aquele que nos ajuda, nos sustenta, nos salva e nos dá esta esperança para vivermos uma vida aqui assim, com esperança, e vivermos um dia a eternidade com Ele, se aceitarmos o seu sacrifício. Ele veio e fez por nós um sacrifício para que nós possamos um dia estar com Ele no céu. E esta é a escolha que nós temos que fazer. Obrigado, Pastor Paulo. O Pastor Paulo está aqui no Porto, no contexto de uma escola bíblica que a Igreja está a realizar e cujos vídeos também estão disponíveis no canal. Se quiseres assistir, podem também procurar pelo Instituto Bíblico das Assembleias de Deus em Portugal, MEIBAD, nas redes sociais. Também, se estiverem interessados em conhecer mais acerca de Deus e estudar mais a Palavra de Deus. Quanto a nós, terminamos aqui esta edição do Responder Não Ofende. Se tiveres alguma pergunta, deixa nos comentários. E já sabes porquê. Porque perguntar não ofende e responder também não. Até à próxima.